Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa disposição para as atividades da fé, como administrar o tempo que nós temos para se encontrar com Deus diariamente. Porque às vezes as pessoas dentro da igreja, elas têm uma noção de que as atividades ligadas com a fé poderiam ser, as atividades do dia a dia, dentro de uma pastoral, dentro de um ministério, seriam suficientes para esse encontro com Deus. Uhum. E às vezes existe o questionamento, será que eu estou demais ligado com essas atividades que são mais físicas, né, concretas nesse sentido, e perdendo esse tempo no lugar eu poderia de repente estar em oração, na minha oração pessoal, que também é um ato concreto e me aproxima de Deus. Existe sempre esse conflito entre muitas pessoas, né? Como eu dosar esse momento, os momentos de oração com os momentos das atividades ligadas com a fé. Ou essas atividades ligadas com a fé, se elas me afastarem ocasionalmente dos momentos de oração, elas seriam suficientes para suplantar essa falta da oração? Eu penso que aqui precisamos começar com primeiro a questão da própria oração. O que ela é? Como nós, assim, pensando juntos, né? O que é oração? É encontro com Deus, conversar com Deus, né? É o relacionamento, né? É relacionamento, é um conversar, é um encontro. Né? Então nós precisamos compreender que como temos tantos relacionamentos com nossos familiares, vocês com suas esposas, né? Carol com sua irmã, com amigos, todos nós também, em tantos lugares, cada uma dessas relações, ela requer um investimento nosso, investimento no sentido de tempo, atenção e eu acredito às vezes até outras coisas, algumas outras atenções. Mas o tempo e a atenção são coisas básicas. Não tem como... A decisão de estar junto, né? Exatamente. Então, esta nossa realidade humana logo nos traz também o olhar a nossa relação com o próprio Deus. Também precisamos ter um nosso tempo para o próprio Deus. E assim nós, logo, as nossas orações, estes momentos de estar com Ele, dividimos em duas partes. Uma parte, aquilo que seria uma oração pessoal, eu com meu Deus, particularmente, e tem uma segunda parte que eu, junto com a comunidade na qual eu faço parte, perante Deus. Porque aqui é importante perceber que são duas coisas que elas precisam se completar. Não são duas coisas que uma substitui outra. E eu, tendo minha oração particular, não preciso mais procurar minha oração em comunidade? É claro que não. Por exemplo, a oração em comunidade é a participação em Santa Missa. A Santa Missa substitui uma oração particular? Não substitui, por mais que ela é um maior e mais importante oração, né, e mais profundo encontro que pode existir, mas ainda um encontro na comunidade. Né? O particular, assim vamos dizer, um particular desse encontro é que estamos em comunidade, que estamos convidados para ser comunidade. Né? Quando a oração particular é aquele eu com ele comigo. Então já precisamos ter aqui este equilíbrio entre a minha oração pessoal e minha oração exatamente dentro da comunidade. E agora, um pouquinho mais. Aquilo que eu faço exatamente na minha relação com Deus, dentro, por exemplo, da minha comunidade, e eu posso estender também as minhas ações, que já não é diretamente encontro com Deus presente, por exemplo, na Eucaristia, como nós falamos, mas encontro com Deus que está no meu próximo. Então, eu cumprindo meus serviços que são de caridade, são serviços de atenção, de pastorais,
E eu já vivo uma união também com Deus através da união com essas pessoas, através do meu amor que eu estou dando a estas pessoas. Né? É quase que aquela divisão clássica que nós fazemos dos 10 mandamentos, né? Os 3 primeiros são relacionados com Deus e os outros 7 relacionados com o próximo. Isso Não mesmo. existe, não pode deixar uns em detrimento de outros, né? Isso, esses 3 primeiros, está tudo junto. na verdade, tudo... esses 3 primeiros, eles precisam me equilibrar Sim. perante o próprio Deus, porque assim que eu vou ser capaz de sair ao encontro com o próximo e fazer bem a minha relação com o meu próximo. Servir o próximo, estar com o próximo. Não de qualquer jeito. Sim. E se respeitando aquela base que são, como você fala, os 3 primeiros mandamentos. Também me lembra a fé sem obras é morta. Nesse sentido, né? Isso mesmo. Você faz as boas obras, mas se você não tiver como base o próprio Senhor, a fé ela se torna vazia. É isso mesmo. Elas se tornam vazias. Né? Então nós não podemos aqui como se fosse pensar que uma coisa vai substituir a outra. Temos que ter uns momentos para cada uma dessas atividades. E nós olhamos a vida, por exemplo, de tantos santos, santas que destacavam muito a necessidade de bem focar em cada uma dessas partes, né? Que não é roubar o tempo de uma coisa de uma atividade da outra. que eu preciso, aí eu poderia agora ir servir meu próximo e eu estou roubando esse tempo, entre aspas, porque estou ficando na capela, estou orando, estou adorando a Eucaristia. Não é não. De novo, é um equilíbrio. Eu preciso ter tempo devido para cada uma dessas atividades, mas todas elas são importantes. Sem Deus, como é que vai exatamente. trabalhar na igreja, servir o próximo? Então, nós aqui precisamos, respondendo essa pergunta, pensar desta maneira. É importante buscar exatamente boa proporção, mas compreendendo que tudo isso só pode ser vivido, na verdade, bem, desde quando eu estou vivendo em união com o próprio Deus. Ele que me dá equilíbrio, Ele que me dá força, Ele que me dá um olhar correto também para a minha caridade, para a vivência da minha pastoral e tudo mais. Sobre os talentos, nós sabemos que Deus ele distribui os talentos para os seus filhos. E Ele quer que a gente os multiplique. Durante a nossa vida, inclusive relacionados, obviamente, aos dons usados para evangelização, para a prática dentro da igreja. Certo. Quando a gente, durante o discernimento, acha que tem um talento, tenta praticá-lo e esse talento ele não encontra espaço na igreja, qual seria a resposta para essa questão, para esse problema? A pessoa está discernindo errado, que ela tem um certo talento, ou ela deve perseverar no talento até que ela encontre espaço dentro da igreja? Eu acho que deve ter alguma coisa a ver com esse encontro com Deus, né? Sim. O que são os talentos, né? São, eu posso dizer assim, capacidades extraordinárias que nos destacam um pouco dos outros, perante os outros. Ou seja, eu tenho uma coisa que talvez o outro não tenha. Porque o outro tem outra coisa que eu não tenho. É como se fosse uma particular de um dom para alguma coisa. Então nós entendemos que, primeiro, não recebemos esses talentos para nos gabar. Nem para guardarmos. Também, mas primeiro, não para nos gabar. Sim. Para dizer, olha, eu tenho e você não tem. Né? Deus é tão maravilhoso glória que vazia. me deu um dom para que eu possa me sentir superior a você. Será que por este objetivo que Deus me deu esse dom? Claro que não. Claro que não. Então, para que um dom para praticar um pecado. Exatamente, porque se Deus... Aí nós precisamos de novo voltar a essa questão do amor a qual somos convidados. Amor experimentado com Deus e o amor exatamente praticado como nosso próximo. Recebemos do amor de Deus o dom, aquele talento, para que
gente não tenha mãos vazias quando ele fala, vá amar o teu próximo. Mas como eu vou amar meu próximo e eu não tenho nada? Então eu estou te dando aqui um talento, para que aquilo que você ganhou, você possa também fazer, que isso vai servir para um, para o outro, para 10. Isso seria o multiplicar, né? Aí eu multiplico. Eu tenho apenas esse talento, mas faço que este meu talento serve para outras pessoas. Então eu multiplico o meu talento. Né? E não apenas serve para mim. E também está servindo aos outros. Esconder o talento, em certa maneira, é isso. Eu penso que ele é meu ao ponto de dizer que sou meu. Só para mim. Deus me deu, então agora que eu posso dizer que é meu. Deus não nos dá nenhum dom para engrandecer A si mesmo, né? Exatamente. Não está nos dando os dons para que a gente fique se aprofundando no egoísmo ou no orgulho, se sentindo superiores dos outros. Ao contrário, está nos dando Para o os serviço, dons né? para o serviço. E assim nós entendemos que este serviço, fazer o bem, pode acontecer onde? Dentro do ambiente da igreja, claro. Mas também ele pode acontecer em outros momentos. Então, não é errado se meu talento vai servir em outras coisas. Vamos supor, e eu ganhei o talento, sei fazer perfeitamente reparo num carro. Me fez ser um profissional de alto nível. Onde esse talento vai servir aos outros? Vai servir quando essa minha capacidade, eu vou honestamente usar exatamente trabalhando na minha profissão. Ou seja, não vou cobrar horrores só porque eu sou bom nisso. Bom nisso. Uhum. Eu vou cobrar o preço justo, Forma honesta. mas também jamais essa capacidade que eu tenho vou usar para enganar o outro, porque eu consigo fazer pode acontecer. Uma gambiarra que a pessoa vai chegar, e eu sou tão bom que eu faço gambiarra que ela vai servir durante próximos 3 meses. Para ele voltar no 4º mês. No 4º mês ele está de volta. Eu vou dizer, puxa vida, essas peças hoje tão fracas, né? Tudo mais, tem que voltar e tudo mais. Então, isso em qualquer profissão pode ser feito. Qualquer profissão. Então, nós entendemos que estes talentos devem ser vividos da nossa vida para o bem nosso e dos outros. Isso sempre é multiplicar. Tendo exatamente base o nosso amor. Assim nós multiplicamos e usamos servindo realmente ao próprio Deus. Então é preciso ter realmente o discernimento com oração, vendo no caso concreto, né, como isso pode ser, como esse talento pode ser usado para servir o próximo, né? Sim, dentro e fora da igreja. Claro. Só... É onde também nos perguntamos perante Deus sobre as nossas vocações, né? Vocação é o plano que Deus tem para nós. Sim. Isso é muito importante que nós façamos esta pergunta, este questionamento, né? Porque tantas vezes se pensa, não, vocação é para ser padre ou religiosa. Não, também para ser casado. Precisamos ter a vocação. Sim. Tem muitos que nunca deveriam casar. E casaram porque é pressão da sociedade, quer dizer, da família, às vezes os outros, fez a pessoa entrar naquele esquema. Então vai casar. E depois tem tantos dramas, tantas dificuldades. Por quê? Porque a pessoa não discerniu e achou que se não tem vocação para ser religioso ou religiosa, então com certeza tem vocação para ser casado. E não funciona assim. Fica bem clara essa semelhança entre a ordenação dos padres, né, dos sacerdotes e o matrimônio, porque por serem chamados pelo catecismo de sacramentos de serviço, né? Porque a gente vive realmente a renúncia, tanto no sacerdote que renuncia a própria vida para servir Jesus Cristo de uma forma muito mais próxima, mas também os casados que renunciam suas vidas pelos seus filhos, pela esposa e vice-versa. Então, se não tiver essa consciência do que é realmente o sacramento, não dá certo, né? Não se desenvolve de forma correta. Claro. E além dessas grandes vocações, ainda temos pequenas vocações, como se fosse vocação dentro da vocação. Sim.
ou a partir ao lado da vocação, né? Onde, por exemplo, temos vocação para uma profissão, para algum serviço, para uma coisa. Então, que cada um de nós peça sempre a Deus a sabedoria para que sejamos capazes de reconhecer qual é o plano de Deus para a nossa vida, a vocação que está nos dando e quais são os talentos com qual nos enriquece para que possamos partir ao encontro do nosso próximo e fazer o bem a qual Ele nos convida. Assim seremos felizes. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.